uma frase bem popular que diz assim, que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Mas a questão é, quem é que nos dá a direção do que é certo e do que é errado? Bem, no filme que nós vamos falar hoje, ele vai dar algumas lições e algumas reflexões sobre este assunto. Por isso eu te convido, fica comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Denise Fama e é muito bom ter você por aqui. Já quero agradecer você que tem compartilhado os meus vídeos, você que tem curtido, você que tem deixado seu comentário, Deus te abençoe. E você que não é inscrito, se inscreva neste canal. E, é claro, tem que pedir, deixe o seu like também para fortalecer o meu canal e este conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Bem, vamos então ao filme desta semana. O filme que eu quero falar hoje é um filme chamado A Jornada, uma viagem pelo tempo. Este filme eu nunca tinha ouvido falar, é um filme cristão e eu encontrei ele por acaso lá na Pluto TV, que é uma plataforma de filmes gratuita. Então, se você quer assistir esse filme, vai lá no Pluto TV e você assiste de graça, ok? Bem, o filme A Jornada, uma viagem pelo tempo, ele conta a história de um professor acadêmico, um professor de uma universidade cristã. Bem, este filme ele é uma mistura de fantasia com ficção, aventura, drama, um pouco de comédia. Ele é uma mistura de tudo, mas o filme é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Traz uma baita lição, uma ótima reflexão para nossa vida. Então eu acho que vale muito, mas muito a pena mesmo você assistir esse filme. Então, como eu estava falando, este filme conta a história então de um professor, um renomado professor de uma universidade cristã, e ele então escreveu um livro. E neste livro, ele precisa, para que o seu livro seja publicado com uma boa referência, seja um livro conceituado, ele precisa do endosso dos seus colegas acadêmicos, dos professores ali que trabalham com ele na universidade e também do reitor. Então ele distribui ali um rascunho do livro antes de mandar para a editora, para aqueles colegas, faz uma reunião depois dos amigos terem lido e quer a opinião, né, o endosso dos seus amigos. Todos, a maioria deles, aprova o livro, fala, olha, maravilhoso, excelente, ótimo conteúdo, tem que publicar e é claro que vai com o nosso endosso. Mas um dos professores, amigo dele, fala, olha, eu não concordo com todo o conteúdo do livro. Tem uma parte deste livro que realmente me incomodou bastante. E ele fala, qual seria então? Ele falou, aquela parte que você fala, que nós temos que preservar a moral, que nós temos que ter hábitos corretos, atitudes corretas na sociedade, para que a sociedade seja melhor. Ele falou, mas o que você vê de errado nisso? Não está certo falar isso? Ele falou assim, está. Só que você esqueceu de falar. Quem é que nos dá a direção, o preceito do que é certo e do que é errado? Você não colocou que é Jesus Cristo que nos ensina o que é certo e o que é errado. Você tirou o nome de Jesus ali. Você tirou a autoridade do nome de Jesus. E ele fala, não, mas eu fiz isso simplesmente para que outras pessoas que não são cristãs possam ler o meu livro e também possam se interessar. Só por isso. Ele falou, não, mas quando você tira o nome de Jesus, você tira a autoridade de Jesus, realmente não ajuda muito. E aí entra os dois num debate ali e a situação não fica boa e o reitor fala, olha, vamos fazer o seguinte, sentem vocês dois em particular e resolvam essa questão, ok? Porque realmente, sem o endosso, sem realmente todos estarem em concordância, não vai ser bom para o livro. Né? O livro não vai ter um conceito bom como merece ter. Então sentem e conversem sobre este assunto. E aí, não, mas ele fica meio irredutível, ele fica muito chateado porque o colega não aprovou totalmente o seu livro. E aí esse professor então que discordou fala, amigo, vá na minha casa hoje à noite que eu quero te mostrar uma coisa e nós vamos conversar melhor e você vai concordar comigo. Ele fica meio relutante, mas ele acaba indo na casa desse amigo, desse outro professor. E lá, esse amigo chama ele para ir lá no celeiro, lá num lugarzinho que ele tem, lá nos fundos da sua casa. E ali ele mostra uma máquina do tempo. Por isso que eu falo que o filme tem um pouco de ficção, fantasia. E ali, ele fala assim, olha, aqui, essa máquina, ela começou a ser inventada pelo meu pai.
Mas o meu pai, que era um grande inventor, ele faleceu antes de testar a máquina, mas eu aperfeiçoei a máquina e testei. E eu quero que você faça essa viagem no tempo. Eu quero que você veja, você tá falando que eu tô te discordando de alguma coisa, que eu tô errado, que eu tô ficando doido, mas eu quero que você... Mas o cara fala que ele olha aquela parafernália toda e fala, você é louco, isso aí não existe, e começa a ficar bem irredutível. Mas então, ele pensa assim, bom, depois de alguns dias ele fala, não vai ter outro jeito, eu vou ter que entrar na loucura desse cara aí, porque senão meu livro não vai poder ser publicado. E então aí ele vai e fala, tudo bem, vai. O que eu tenho que fazer? E aí esse homem, então, esse inventor, esse professor amigo dele, dá todas as coordenadas que ele tem que fazer, tudo que como ele deve agir, aonde ele vai ser transportado, e ele vai 100 anos à frente. Então eles estão no ano de mais ou menos 1890 a 1900, e ele vai ser transportado para o ano 2000. Bem, dá para você imaginar, né? Um homem que nasceu em 1860, vivia nessa época, ser transportado para o ano 2000 é muita diferença, né? É muito. Se hoje, em 2024, tá muito diferente do ano 2000, imagine então 100 anos. Mas ele vai nessa viagem, nessa doideira, e ele fala, vou embarcar nisso porque quero ver o que vai dar. E ele embarca. E aí o filme vai contar como, o que ele viu, como foi a experiência dele no futuro, quais as consequências das atitudes que ele teve lá com o livro dele, lá no passado, quais as consequências que isso trouxe lá no futuro. E o filme vai contar um pouco disso. Mas ele conta de uma forma muito, muito criativa, de uma forma interessante, de uma forma agradável, de uma forma até um pouco engraçada em algumas situações. E vale muito a pena você assistir, porque é um filme muito legal, é um filme que dá pra assistir com a família inteira, é um filme muito, muito bom mesmo. Por isso que eu indico esse filme pra você. E este filme tem lições? Claro que tem lições. A primeira lição que a gente vê neste filme, então, é a seguinte. Se eu e você, como cristão, se nós tirarmos Cristo do centro da nossa maneira de viver, em pouco tempo, nós vamos estar achando tudo normal. Aquilo que nós aprendemos com Cristo, que não é certo, que não é bom, nós vamos achar isso normal. É isso que esse filme nos mostra. Se nós começarmos a falar assim, não é bem assim, não tem problema, não tem nada a ver. Daqui a pouco nós vamos estar iguaizinhos às coisas que nós sabemos que Cristo não concorda, que Cristo condena. Nós vamos estar agindo desta forma. Então é bom a gente pensar nisso. Como é que tem sido a nossa maneira? Cristo tem sido o centro da nossa vida? Realmente, aquilo que nós sabemos, o conceito de certo e errado, nós aprendemos através da Bíblia e através da vida de Jesus Cristo? Ou não? Porque como o próprio filme diz, o diabo, que é o maior adversário de Deus e nosso adversário, ele não está preocupado com a moral e os bons costumes. Ele está preocupado em tirar o nome de Jesus Cristo de cena. Porque o dia que Jesus Cristo não tiver mais autoridade, o nome dele não tiver mais autoridade sobre nós, então as coisas vão se perder. E essa é a primeira lição que fica, então. A segunda lição, que é muito interessante, e ali eu quero agora ler um trecho da palavra de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E fala assim: não se amolde ao esquema deste mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Porque existem muitas pessoas que estão perdidas, estão precisando de uma direção. E nós, os cristãos, nós temos uma direção para dar. Sim, nós temos, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, ele pode direcionar aqueles que estão perdidos, sim. Eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de Jesus Cristo e os ensinamentos da Bíblia. Então, Jesus, ele é o caminho, ele é a direção, ele é a verdade. Ele é que nos ensina o certo e o errado e ele é que traz a vida, uma vida abundante, uma vida feliz para nós. E existem muitas pessoas que não sabem disso e estão perdidas. Mas os cristãos, os cristãos, você que é cristão, você tem sim a obrigação, se eu posso dizer assim, de
mostrar quem é Jesus para as pessoas. Mas isso só vai acontecer se nós vivemos o que fala aqui Romanos capítulo 12, versículo 2. Não podemos nos amoldar ao esquema deste mundo, porque este mundo está indo de mal a pior, como nós bem sabemos. Nós não podemos nos amoldar a esse esquema, mas nós temos que ter uma mente renovada pela palavra de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, pelos ensinamentos de Jesus Cristo, e aí sim nós vamos poder transformar, com a nossa vida transformada, levar sim uma palavra, um exemplo de bênção, de vitória, de vida e de verdade para as outras pessoas. E aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essas são as duas lições que ficam nesse filme. E você que está assistindo, mas eu não sou cristão. Eu não sou cristão. Como eu falei, eu não estou falando para você seguir uma religião. Mas procura conhecer Jesus Cristo. Ele quer te dar uma direção. Ele quer te dar, sim, um caminho certo para você trilhar. Talvez você está muito confuso, talvez você está se sentindo perdido. Jesus Cristo tem a direção para você. Então, se você não é cristão, assista esse filme também e que essa palavra fique no seu coração. Jesus te ama e Ele quer te dar uma direção. Ele veio, Ele morreu no seu lugar, Ele pagou o preço pelos seus e os meus pecados para que nós pudéssemos ter uma vida feliz, abundante e direcionada no caminho certo. Essa é a vontade de Jesus Cristo para a sua vida e para a minha vida. Então eu deixo aqui essa indicação de filme, essas lições para a sua vida. Peço que Deus te abençoe poderosamente. Peço que Deus abençoe você e a sua família. E que Cristo seja o centro da sua vida. Beijão no seu coração e que você fique com Deus.